Olá pessoal, hoje o vídeo divulgando vai falar um pouco sobre obesidade e síndrome metabólica. No entanto, para entender essa síndrome é preciso entender sobre a fome e a sua relação com a obesidade. A fome é um instinto de sobrevivência ancestral e evolutivo. Para entender os mecanismos de sua regulação, primeiro é necessário diferenciá-la entre fome hedônica e fome homeostática. A fome homeostática compreende o impulso fisiológico de comer, desencadeado pela inanição, a privação aguda de energia, para manter o equilíbrio energético. É desencadeada pela privação de alimentos e envolve sinais neuroendócrinos, endócrinos e metabólicos, que transmitem a necessidade de comer. Já a fome hedônica é o apetite, em que a gestão de alimentos é motivada pelo prazer e não pela necessidade metabólica. Ocorre, inclusive, na ausência de uma necessidade calórica aguda. De forma geral, a fome é controlada por circuitos neuroendócrinos redundantes que mantêm o equilíbrio metabólico. Em ambos os casos, a alimentação exige uma coordenação refinada entre o cérebro e o intestino, formando a interação entre o eixo hipotálamo-intestino. Existem dois hormônios principais quanto ao controle da fome, a grelina e a leptina. A grelina, popularmente conhecida como hormônio da fome, é um peptídeo hormonal secretado por células estomacais. A grelina está envolvida na regulação de curto prazo da ingestão alimentar. Seus níveis aumentam antes das refeições, estimulando o apetite e desempenhando um papel no aumento de peso. Já a leptina é um peptídeo hormonal secretado principalmente pelos adipócitos. É melhor compreendida como o oposto da grelina, atuando como sinal de saciedade do corpo. Além da grelina, a fome também tem relação com o estado de balanço energético negativo, onde, via efeitos sobre regiões específicas do hipotálamo, níveis baixos de leptina e até mesmo de insulina também a estimulam. Níveis altos de leptina a inibem, promovendo saciedade. O que é obesidade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal. Ocorre pelo desequilíbrio entre a ingestão de calorias e o gasto energético. Fisiologicamente, o desequilíbrio normalmente está associado aos mecanismos que controlam a fome, a saciedade e o gasto energético. Nesses processos estão envolvidos hormônios já citados, como a leptina e a grelina e a insulina, que podem estar alterados. A sua causa é definida como multifatorial. Isso quer dizer que não há somente uma causa definida. Vai depender de fatores genéticos, socioeconômicos, psicossociais e culturais. Você sabe como é feito o diagnóstico da obesidade? Até muito recentemente, principalmente através do cálculo de índice de massa corporal, o IMC, calculado pelo peso da pessoa em quilos dividido pela altura ao quadrado. Esse valor fornece um parâmetro de peso corporal, podendo a pessoa estar abaixo do peso, peso corporal normal, sobrepeso e obesidade nível 1, 2 ou 3. No entanto, atualmente, o conceito de obesidade vai além do IMC. A Organização Mundial da Saúde reforça que a obesidade deve ser vista como um problema de saúde global, com consequências significativas no organismo, e não apenas como um índice de peso. O que mais ela pode causar além do aumento de peso? Por ser uma doença de caráter inflamatório a nível sistêmico e local, se não tratada, pode levar à hipertensão, doenças hepáticas, diabetes tipo 2, danos renais, dentre outras complicações, conforme abordaremos a seguir. A prevenção e o controle se dão principalmente pela mudança no estilo de vida, a partir de uma orientação multiprofissional. É importante manter uma alimentação saudável e balanceada, com redução significativa de alimentos ultraprocessados e maior ingestão de hortaliças, frutas e cereais. Praticar atividade física e evitar o consumo de tabaco e álcool. Ainda assim, existe o tratamento farmacológico para a obesidade, que deve necessariamente estar associado à mudança do estilo de vida. Neste caso, é essencial o acompanhamento médico. Atualmente, o uso de canetas emagrecedoras nesse sentido pode promover melhora da saúde dos pacientes, desde que a indicação médica seja rigorosamente respeitada. A indicação de cirurgias bariátricas deve ser feita apenas em casos de IMC elevados, comorbidades, desde que suficientemente controlados para que a pessoa possa ser operada, e a partir da avaliação de uma equipe multidisciplinar. Ainda assim, devido a inúmeros fatores, pode ser difícil a realização da cirurgia gratuitamente e Sistema Único de Saúde. Antes de falar de síndrome metabólica, falemos da insulina. Esse hormônio é responsável por retirar a glicose do sangue e levá-la às células, sendo a sua ação fundamental para a vida.
A resistência à insulina, ou seja, uma dificuldade em sua ação sobre as células, causada pela diabetes associadas à obesidade, levam a um aumento patológico da quantidade de glicose no sangue. Então, o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica corresponde a um conjunto de doenças cuja base é a resistência insulínica. Pela dificuldade de ação da insulina, decorrem as manifestações da síndrome, aumentando a chance de desenvolver doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e a própria diabetes. Existem diferenças entre os critérios para a definição de síndrome metabólica, mas normalmente segue-se os da Organização Mundial da Saúde. Os critérios brasileiros para a definição de síndrome metabólica, como os parâmetros que os compõem, interagem, resumidamente, a seguir. Obesidade central. A circunferência da cintura é um marcador direto de gordura visceral, aquela que envolve os órgãos, que é metabolicamente mais ativa e inflamatória do que a gordura subcutânea. Caracteriza a obesidade a circunferência da cintura superior a 88 cm na mulher e 102 cm no homem. Hipertensão arterial. Valores limítrofes: pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mm de mercúrio e pressão arterial diastólica maior ou igual a 85 mm de mercúrio já indicam uma resistência maior dos vasos sanguíneos e sobrecarga cardíaca para vencê-la, mesmo que ainda não sejam classificados como hipertensão de estágio 1. Glicemia elevada. Este parâmetro, glicemia maior ou igual a 110 mg por decilitro, ou seja, hiperglicemia, indica que o corpo está com dificuldade de processar a glicose, seja por falta de insulina ou por resistência insulínica ou diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Quando há hiperglicemia, a insulina transforma esse excesso de gorduras, triglicerídeos, armazenando-as especialmente na região abdominal. Esse acúmulo de gordura libera substâncias inflamatórias que dificultam ainda mais a ação da insulina, mantendo a glicemia alta. Triglicerídeos aumentados. Níveis altos de gordura no sangue, triglicerídeo maior ou igual a 150 mg por decilitro, estão associados ao acúmulo de gordura no fígado, chamado de esteatose, e à formação de placas de aterosclerose, contendo gordura, cálcio, entre outras coisas, dentro dos vasos sanguíneos. Essas placas levam ao aumento da resistência à passagem do sangue e, consequentemente, podem causar hipertensão arterial. HDL colesterol reduzido. A lipoproteína de alta densidade, o chamado colesterol bom, atua na manutenção das artérias, removendo o excesso de gorduras para o fígado, enquanto o colesterol ruim, o LDL, a lipoproteína de baixa densidade, promove o trajeto contrário, gerando acúmulo de gordura vascular, placas de aterosclerose, o que tende a levar às mesmas consequências já descritas logo antes, ou seja, níveis baixos de HDL, menores que 40 mg por decilitro em homens, e que 50 mg decilitro em mulheres, deixam o sistema cardiovascular desprotegido. O diagnóstico da síndrome metabólica ocorre quando há pelo menos 3 desses 5 critérios, e, pela explicação anterior, podemos perceber que eles acabam gerando um círculo vicioso, em que um parâmetro alterado tende a levar a alterações nos demais também. Assim, como consequência, a síndrome metabólica termina associada a um maior número de complicações cardiovasculares, o que pode levar a hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, acidentes vasculares cerebral e outras coisas, sendo o tratamento dos componentes da síndrome indispensável. O tratamento farmacológico, associado à prática de atividade física e a evitar o consumo de álcool e tabaco, contribuem para a melhora da mesma, sendo ele e a profilaxia muito semelhantes aos da obesidade, mas devendo envolver sempre recomendação médica e de outros profissionais da saúde. E você, sabia sobre a obesidade e sua relação com a síndrome metabólica? Obrigado por assistir ao vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E de seguir o Viseu Divulgando nas redes sociais. Obrigado e até breve.